Olá, concurseiros de plantão. Vamos aqui resolver mais alguns exercícios, então. Espero que vocês estejam aproveitando muito esse curso, porque foi um curso, vamos colocar assim, feito de forma muito cuidadosa. Eu trabalhei, eu vou falar a verdade, meses coletando material, coletando informações para poder trazer para vocês o suprassumo do que é cobrado em auditoria de tecnologia da informação nos concursos públicos. E agora eu gostaria de já complementar a seguinte ideia com vocês. Gente, temos aqui em mãos uma imagem da prova da DataPrev de 2006. Foi uma prova aqui para auditor de sistemas. E ele traz aqui para a gente uma imagem muito bacana, onde nós temos o auditor e onde nós temos o auditado. E nós devemos, sempre que, vamos colocar assim, essa relação entre auditor e auditado ocorrer, sempre que essa relação entre auditor e auditado aparecer em uma questão, levar em consideração alguns tópicos, certo? Alguns tópicos muito relevantes. Primeiro ponto, do lado do auditor, característica. Lembra que ele tem que ser impessoal? Ok, o auditor tem que ser impessoal. O auditor, o mais independente possível do que está sendo auditado, do departamento, do órgão, do local, do setor que está sendo auditado. O auditor, ele tem que ser o quê? Flexível no que diz respeito à negociação. Entendeu? Ele não vai chegar lá para o cara e vai falar, né, para o coitado do auditado, olha, me dá um documento assim, o auditado falou, não tenho, então pronto, tua auditoria aqui não está mais valendo, te um abraço, acabou. Não, não é assim que as coisas funcionam. Um auditor, ele tem que ser objetivo. Não é isso, gente? Isso é outra característica do auditor. A subjetividade, quando você fala de um auditor, é uma característica extremamente indesejada. Até mesmo por quê? Porque ele não vai conseguir manter uma comunicação ativa, uma comunicação aberta, juntamente ao auditado, se ele for subjetivo. Ele precisa, dentro inclusive do seu código de conduta, do seu padrão de atuação, trabalhar com competência. O que diz respeito à competência? A competência, na verdade, diz respeito àquela capacidade técnica, àquela habilidade que o teu auditor precisa ter para poder realizar aquela auditoria. Tanto que se ele chegar em um momento em que ele não tenha, vamos colocar assim, tal competência para realizar uma auditoria específica, certo? Ele tem que falar, olha, eu não tenho competência para poder realizar essa auditoria. Por favor, me tire dela e coloque outra pessoa. Assim como a impessoalidade. Se ele chegar ali e for auditar um primo dele, ele tem que chegar e falar, olha, conceitos éticos meus, eu não posso de forma alguma realizar essa auditoria. Um outro ponto importante, quando a gente fala do auditor, nesse momento, ele tem que ser sempre a favor do processo. Quando eu falo sempre a favor do processo, isso aqui resume de forma muito clara todos aqueles tópicos que nós já vimos aqui no curso, certo? Que são quais tópicos? Poxa, ele não pode queimar a profissão, ele não pode falar mal de outro auditor, não é isso? Ele não pode, de forma alguma, ir contra os padrões de auditoria que estão especificados, contra a metodologia. Tá bom, gente? Em contrapartida, nós temos do outro lado aqui, vou brincar, do outro lado da arena, nós temos o auditado. Quem é o auditado? A pessoa que está fazendo parte do lado de lá de um processo de auditoria. O auditado, em contrapartida, ele tem que ser cortês quando a gente fala de um processo de auditoria. Por que cortês? Ele tem que receber de forma cordial, eu vou colocar assim, o auditor. E se ele não recebe o seu auditor, e se ele não recebe o auditor de forma cordial, o que vai acontecer? Se ele não recebe o auditor de forma cordial, provavelmente a auditoria não vai acontecer da forma adequada. Ele tem que ter aqui, ó, gente, disponibilidade. Certo? Para poder participar, afinal de contas, daquele processo de auditoria. Não é isso que vai acontecer? E outro ponto. O meu auditado, ele tem independência funcional
do auditor. Ou seja, não é o meu auditor que vai auxiliar o auditado no dia a dia dele. Não é o meu auditor que vai auxiliar o meu auditado nas tarefas do dia a dia dele. Ele não provê nenhum tipo de auxílio ao meu auditado. Perfeito, gente? Revisão realizada? Então vem aqui comigo. Primeiro item que cobra justamente essa relação entre auditor e auditado, que foi trazido nessa prova da DataPrev de 2006. Repetindo, não é porque a questão é de 2006 que ela está desatualizada. Tá bom? Vocês podem ver que o contexto, que o conceito apresentado nessa questão está diretamente relacionado ao que nós encontramos nos dias atuais no que diz respeito à auditoria de tecnologia da informação. A figura acima, cujo título é Dois Grandes Mentirosos, apresenta um cenário para discussão acerca dos conceitos, normas e técnicas de auditoria. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir. Não é papel central do auditor prover auxílio ao auditado. Perfeitamente, gente, o item extremamente correto, não tem o que ser discutido. O papel central do auditor é o quê? É realizar a auditoria. E o que o auditor vai fazer nessa auditoria? O auditor vai realizar aqueles 3 passos. Vai identificar uma situação fática ou real, vai realizar a avaliação e comparação dessa situação fática ou real com um critério de avaliação, um critério de auditoria e vai emitir um relatório. Quando falamos em governança de TI, o nosso auditor é o responsável por desenvolver todo o plano de implementação da governança de TI, definindo suas políticas de segurança, verificando se elas acabam implementadas de fato, evitando fraudes e vazamento de informações no geral. Isso daqui, quando você fala desse papel dele dentro da governança de TI, eu tenho que levar em conta o quê? Poxa, o ISACA, inclusive, desenvolveu o quê? Um framework de governança de TI que serve para que isso seja feito. Tudo bem, senhores? Pegaram aqui direitinho por que o item está correto? Joia! Vamos lá, então. Mais o item dessa prova da DataPrev de 2006. Uma ótima prova para se trabalhar em cursos, inclusive. Novamente ele traz a figura acima, blá, 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 blá. Vamos direto para o item. Lembrando, dê um pause e depois volta para o comentário. Não é a atitude adequada do auditado receber elogiosamente o auditor. Professor, você me falou que o auditado ele tem que ser cortês. Sim. O auditado ele tem que ser, pode dar um Rzinho aqui, cortês. Tá joia? Ser cortês é diferente de ser puxa-saco. Desculpem o termo, tá bom, gente? Quem está assistindo a aula, isso não é um termo pejorativo, não é um palavrão, né? A palavra, na verdade, ela é aplicada para poder justamente exemplificar aqui aquela pessoa que recebe ou que trabalha de forma elogiosamente exagerada em relação às outras pessoas. Tudo bem? Quando eu falo ser cortês, quando eu falo ser cordial, é receber bem uma pessoa. Não é porque o auditor está vindo ali para poder auditar uma situação que está na sua organização, que está na sua empresa, que você tem que receber o auditor com 5 pedras na mão. O que normalmente acontece, inclusive, gente. É horrível isso, mas é o que normalmente acontece. Então, o que vai acontecer? Se isso está correto? Está. Porque quando a gente fala de forma elogiosa, receber elogiosamente, você pode ter aqui um critério que acaba quebrando justamente aquele princípio da impessoalidade, que é muito aplicável aqui na relação entre auditor e auditado. Tá bom? Por isso esse item está correto. Realmente, não é uma atitude adequada do auditado. Tá bom? Lembre-se, uma coisa é receber o auditor ali de forma cortês. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo, no que eu posso te ajudar? Acabou. Outra coisa é receber, nossa, senhor auditor, estava esperando a presença da sua pessoa aqui, preparei um lanche para você, vamos tomar inclusive aqui um super chá que eu trouxe da Inglaterra, olha, todo mundo elogia muito o seu trabalho. Peraí, você está quebrando a impessoalidade. Porque a partir daquele momento você pode estar, de repente, trazendo o quê? O auditor para dentro do seu mundo o quê? Forçando
a empatia entre vocês dois. Isso não é legal, isso não é uma atitude bem-vinda nessa relação. Próximo item. Ele fala de novo aquele blá blá blá, da figura acima e tudo mais. E traz para a gente o seguinte: a atitude do auditor perante o auditado deve ser imparcial, inflexível, impessoal e independente. Eita, professor, eu lembro que você falou um monte de in e que ainda apareceu um outro in aqui que eu não tinha ouvido falar no decorrer da resolução das questões. É justamente, né, apareceu o imparcial aqui, ó. Vamos lá. Vamos lembrar do papel do meu auditor. O meu auditor, inicialmente, ele tem que ser, sim, impessoal. O meu auditor não pode ser primo, o meu auditor não pode ser amigo, conhecido, marido, enfim, pai, seja o que for. Do quê? Do auditado. Não, do auditado não, da pessoa, né, que está no papel de auditado, certo? Dentro daquela organização. Automaticamente, o meu auditor, ele não pode ter parcialidade, ó, imparcial é igual a não parcialidade, estão vendo? Parcialidade, não é isso? Em relação ao auditado. Ele não pode ter parcialidade alguma, não só em relação ao auditado, mas quando eu falo imparcial, ele inclusive não pode ter participações pessoais na organização, na instituição que está sendo auditada. Isso é diferente de independência, tá bom? Ou seja, o primeiro termo aqui está correto. Inflexível. Aí ele machucou, né, gente? A mente da gente, ele duvidou da nossa inteligência. Observem bem que se o meu auditor for inflexível, o que vai gerar aqui para nós? Se ele for inflexível, provavelmente ele não vai conseguir, ó, não consegue finalizar a auditoria. Por quê? Provavelmente ele vai chegar na instituição, vai chegar naquele órgão e vai falar o seguinte: olha, eu tenho aqui, vamos colocar uma metodologia, um processo a ser seguido para essa auditoria aqui, e ela vai ser feita nesse formato. Se ela não for feita nesse formato, me desculpe, eu não vou realizar essa auditoria. Me desculpa, você acabou de perder uma auditoria que poderia ser muito bem realizada. O inflexível está fora. Impessoal. Vimos aqui o critério da impessoalidade, vimos que a impessoalidade, inclusive, é um dos princípios que devem ser seguidos, inclusive num processo de auditoria, e a impessoalidade está perfeita. O que quer dizer a impessoalidade? O auditor não pode favorecer, beneficiar ou prejudicar ninguém em um processo de auditoria perante interesses próprios. A independência. O auditor precisa ser independente? Sim, o auditor precisa também ser independente. E o independente, ele decorre em alguns momentos, pode até ser confundido com imparcial ou com impessoal, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Um independente quer dizer o seguinte: o meu auditor, ele não tem dependência do órgão, do setor, ou do departamento, ou da instituição que ele está realizando a auditoria, tá bom? Gente, se ele tivesse tirado esse in aqui, ó, e deixado como flexível, este item estaria correto, tá bom? Mas ele está errado justamente por conta do inflexível. Não, a gente espera, né, uma certa parcela, não é que ele tem que ser flexível, não é ceder a todos os pontos, tópicos que forem encontrados no processo de auditoria, não. Ele espera-se que ele tenha uma certa parcela de flexibilidade naquele processo de auditoria. Certa parcela de flexibilidade, tá bom? Vamos lá então. Se aparecer, inclusive, na sua prova futuramente, falando que tem que ser completamente flexível e ceder a tudo, aí já vai estar errado, tá bom? É certa parcela de flexibilidade. Outro item aqui da nossa prova, o item agora 52. Durante o relacionamento com o auditado, a subjetividade, a capacidade de argumentação e a atitude crítica não são atributos desejáveis de um auditor. Bem, vamos lá então, gente. Veremos que alguns dos atributos aqui presentes, na verdade, deverão ser quais? A objetividade,
Olha que interessante, né? A objetividade, a autoridade e a capacidade de não criticar diretamente. Tudo bem? O seu auditado. Esse é o papel de um auditor. Vocês veem que quando eu falo sobre autoridade, eu não estou falando que o meu auditor é inflexível. Não, mas ele está sim em um papel de autoridade ali naquele momento. Ele está num papel assim, que pode ser colocado como superior naquele momento de realização da auditoria. Então, quais que são as características que espera-se nesse momento aqui da realização de um processo de auditoria que batem diretamente essas características e que vão deixar o nosso item correto? Primeiro de tudo, a objetividade. Tá joia? Ou seja, diferente aqui da subjetividade. Então, ok? Capacidade de argumentação. Precisa ter capacidade de argumentação? Precisa, mas ele pede nesse momento uma parcela maior de autoridade. Tá ok? E a atitude crítica. A atitude crítica que é diferente do quê? Da capacidade de não criticar. Olha lá. De não criticar. Como assim a capacidade de não criticar? Ele não pode ter senso crítico? Ele não vai emitir um relatório? Olha, existe uma diferença entre você fazer tua auditoria e emitir, certo, a sua opinião como auditor sobre o que está acontecendo ali naquele momento, ok? E de você efetivamente chegar e criticar o que está sendo feito internamente no órgão. Tá bom? Isso é muito diferente. Ou seja, item correto, senhores. Vamos para o próximo item. A imediata suspensão da auditoria deve ser feita quando o auditado demonstra comportamento negativo, como pânico por associação à sindicância, fornecimento em manuscrito de evidências objetivas que não estavam originalmente vinculadas aos documentos solicitados e adoção de postura agressiva em relação aos métodos de auditoria. Isso é um item um pouco subjetivo, mas eu gostaria que vocês pensassem o seguinte. Você, como auditor, chegou num processo de auditoria, ok? E você foi muito incisivo. Você tomou aqui nesse momento uma postura um pouco agressiva. Automaticamente, você, digamos ali, está num papel de autoridade naquele momento. Você vai ter por parte do auditado o quê? Você pode ter um processo de pânico ali gerado. Ai meu Deus, espera aí, o quê? O auditor está me dando uma chibatada aqui. O auditor está me batendo aqui funcionalmente, não funcionalmente, mas conceitualmente em relação ao processo. Você vai simplesmente paralisar um processo de auditoria? Não. Já deixaria isso aqui como errado, concordam? Então tá bom. Chegamos ali e fala assim, né, como fornecimento ainda, em manuscrito, de evidências objetivas que não estavam originalmente vinculadas ao documento solicitados. Rapaz, quando isso aqui acontece de acordo com a norma 1004, o que tu deve fazer? Poxa, tu está com um problema ali gerado, por quê? Porque não existe uma documentação específica que estava prevista num processo. Você tem que abrir mão, não é? E começar a trabalhar com o quê? Com uma documentação que você tem disponível ali para trabalhar dentro do processo. Não é isso que está escrito lá? Já então, gente, o item já estava errado por conta da postura agressiva e desse esquema de cancelar simplesmente a auditoria, né? Mas existe aqui também um tópico para poder justificar por que ele está mais errado ainda. O item está errado, conforme pode ser detectado, verificado aqui no gabarito oficial da banca. Vamos para mais um item? Vem comigo. Provinha bacana de se trabalhar, hein, gente? Olha quanto item legal que essa prova de 2006, assim como a prova do INMET, que nós já trabalhamos aqui, assim como a prova do TCU, que nós trabalhamos aqui em 2007, trouxeram tópicos, trouxeram conceitos muito bem aplicáveis em relação aos padrões, às normas e ao código de ética. Vamos trabalhar aqui com mais esse item aqui. Antes do preparo do relatório final sobre a atividade de auditoria, quarta vez na verdade, que o relatório final de auditoria aparece para nós.
existe a necessidade de vocês saberem sobre o relatório de auditoria, onde ele acontece, qual o conteúdo dele, qual é a função dele. Isso é obrigatório, senhores. Isso é dívida de vocês que vão realizar uma prova de concurso público na qual vai cair a auditoria de TI. Combinado? Antes do preparo do relatório final sobre a atividade de auditoria, o auditado sempre deve receber uma versão preliminar do relatório com vistas à confirmação, esclarecimentos e mesmo retificações, a fim de se redimirem todas as dúvidas ou falhas que tenham ocorrido durante a auditoria. Um item perfeito, senhores, um item correto. Justamente é isso que acontece. Se você é auditor e você acabou de escrever o seu relatório, você deve obrigatoriamente apresentar esse relatório escrito para o auditado, fazendo o seguinte: olha, foi isso que eu encontrei aqui. Existe alguma informação, algum esclarecimento, alguma correção que você gostaria de fazer em relação ao relatório antes que ele seja oficialmente registrado? Não, não existe. Então tá bom, parte para um resultado final. Senhores, eu vou ficando por aqui. Em alguns minutos ou alguns segundos, se você já der um next aí no seu navegador, no seu player de vídeo do seu computador ou do seu celular, eu volto para a gente poder finalizar esse primeiro módulo. Lembrando, este curso ele é composto de 2 módulos, módulo 1 e módulo 2, onde nós trabalhamos com todos os conceitos necessários para a auditoria de tecnologia da informação. Um grande abraço e até logo!